Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender a calcular as chavetas em 3 passos simples. O que você vai precisar? Do diâmetro do eixo que você já calculou e do momento torsor em cada eixo. Ou seja, você tem que ter as etapas anteriores para poder calcular a chaveta em cada um dos eixos. Bom, antes de começar o cálculo da chaveta, propriamente dito, vamos fazer uma consideração aqui. Repare nesse desenho desse redutor aqui. Na extremidade do eixo do redutor, eu tenho aqui um diâmetro D1, que é o diâmetro de encaixe do rolamento, e depois tem um diâmetro maior D2, que é onde justamente vai ser encaixada a engrenagem e é onde tem a chaveta. A chaveta não vai ser calculada em função daquele diâmetro do eixo que a gente encontrou. A gente vai, então, primeiro eu vou achar um diâmetro para o rolamento, e aí depois eu vou estipular aqui um aumento nesse diâmetro para encontrar justamente o diâmetro onde eu vou calcular a minha chaveta, ou a partir do qual eu vou calcular a minha chaveta. Vamos lá então. Como cada eixo será montado com 2 rolamentos, você vai precisar achar o diâmetro padronizado do rolamento. No cálculo do eixo 1, encontramos que o menor diâmetro seria de 18,103 mm. Como não há rolamento padronizado com diâmetro interno de 18,103, escolhemos o próximo rolamento, que seria de diâmetro interno de 20 mm. Esses diâmetros podem ser encontrados na tabela a seguir. Essa tabela está copiada ali na página do Moodle. Então, como nós vamos usar os rolamentos de esfera, nós temos o diâmetro interno, o diâmetro externo, a base, ou a largura do rolamento, e esse raio de arredondamento do canto. Então, como o eixo deu 18,103, o próximo será de 20 mm. Ou seja, o diâmetro interno tem que ser no mínimo 20 mm. Aí, pela tabela, eu descubro aqui que para um rolamento de diâmetro interno 20, o externo será de 52 e o raio de arredondamento é igual a 2. Ou seja, o diâmetro do eixo vai ter que ser um pouquinho maior que o diâmetro interno, e esse pouquinho maior será, no mínimo, o raio de arredondamento do canto do rolamento. Isso a gente consegue ver com facilidade nesse detalhe aqui, ó. Eu tenho aqui o diâmetro de encaixe do rolamento, e o diâmetro onde será encaixado a chaveta será o diâmetro interno do rolamento mais 2 vezes o raio. Por que 2 vezes? Porque aqui na parte de cima e na parte de baixo aqui. Tá? É nesse diâmetro que nós vamos encaixar a chaveta. Então eu não posso pegar aquele diâmetro calculado e calcular diretamente a chaveta em função daquele diâmetro. Eu tenho que escolher uma chaveta que encaixe nesse diâmetro maior. Então, temos que usaremos o rolamento com diâmetro interno de 20 e o diâmetro de encaixe da chaveta de 24. Eu consigo ver aqui, ó, o raio para o diâmetro interno de 20 é 2. Então, 20. Aí somo mais 2 desse lado e mais 2 aqui embaixo, dá 24. Passo 2. Força tangencial agindo na chaveta. Para dimensionar o comprimento da chaveta, precisamos encontrar o esforço tangencial que age sobre ela, né? A gente vai calcular a chaveta aqui pelo cálculo do esmagamento, que é o cálculo mais crítico. Então a força tangencial é calculada pelo momento torsor de cada eixo de acordo com a seguinte fórmula. Força tangencial é igual ao momento torsor dividido pelo raio do eixo. Esse raio do eixo eu não vou usar o 20, eu vou usar o 24, que é onde de fato está sendo encaixada a chaveta. Assim, no nosso caso, nós temos o momento torsor, 20.601,933 Newton vezes milímetro, o raio do eixo, que é o 24, dividido por 2, igual a 12 milímetros, né? Na verdade, o diâmetro é 24, dividido por 2 eu vou ter o raio. Então, 24 dividido por 2, 12 milímetros. Fazendo esse cálculo, eu descubro que a minha força tangencial vai ser 1716,828 newtons.
Passo 3 e último. As dimensões de base e altura da chaveta são determinadas pelo diâmetro do eixo, até para permitir uma padronização de componentes. O que nós vamos calcular então é o comprimento da chaveta, para que resista ao esmagamento provocado pela força tangencial. As dimensões em função do diâmetro podem ser encontradas na norma DIN 6885, que está copiada ali na página do Moodle. Então eu tenho essa figura copiada, né, para um diâmetro de 24, eu vou descobrir as medidas de base e de altura e de T1. T1 é a parte onde está encaixada no eixo, certo? Então eu vejo aqui na tabela, aqui tem um pedaço da tabela, né? Você vai ter que olhar qual que é o diâmetro do seu eixo. E aí eu vejo aqui na primeira coluna aqui, ó, diâmetro do eixo acima de até, né? Então, como nosso diâmetro é 24, eu vejo aqui, ó, de diâmetros 22 até 30, vai encaixar aqui o nosso diâmetro que está no meio do caminho aqui, né? 24 é um pouquinho maior que 22 e um pouquinho menor que 30. Para esse diâmetro aqui eu vou descobrir a largura, a altura da minha chaveta e o T1, que é esse comprimento aqui onde está engatado no eixo. Ou seja, para o nosso caso nós temos que B igual a 8, H igual a 7 e T1 igual a 4. Que são esses valores que eu encontro aqui, ó. Esses detalhes aqui da chaveta, né, da base, da altura e do T1, vão ser necessários também para desenhar o eixo, tanto o eixo e a engrenagem. Então eu tenho que guardar esses valores aqui. Aí finalmente, para calcular o comprimento, nós temos que, pelo critério de esmagamento, que é o mais severo, as fórmulas são: tensão admissível é igual a força tangencial dividido pelo comprimento da chaveta, que é o que eu quero encontrar, multiplicado pelo H menos o T1. Repara que esse H menos o T1 é que vai fornecer uma parte da área para o esmagamento. A outra parte para a área, para calcular a área, é justamente o comprimento. Então, eu estou adotando aqui uma tensão de compressão ou de tração admissível de 100 milímetros, de 100 newtons por milímetro quadrado, para a chaveta de 1045. Substituindo esses valores na fórmula, eu tenho aqui 100, né, que é a minha tensão admissível, a força tangencial, 1716,828 newtons, dividido por L vezes 3, que é o 7 menos o 4. Dessa forma eu encontro que o comprimento mínimo para ser usado na chaveta, para resistir o torque, vai ser de 5,723 milímetros, que é o mínimo a ser utilizado. O valor calculado é o mínimo. Costuma-se deixar o comprimento da chaveta um pouco menor que o comprimento do cubo da engrenagem. O comprimento do cubo é esse comprimento aqui, ó, comprimento L maiúsculo, tá? Então, como sugestão de valor mínimo, eu vou multiplicar o diâmetro do eixo, que seria o 24, vezes 1,2. Então eu não preciso deixar a chaveta exatamente com o valor calculado, eu posso deixar ela bem maior, até para resistir mais torque, só que o mínimo tem que ser igual aos 5,723 milímetros. Então, dessa maneira eu consegui calcular, consegui encontrar as dimensões de largura, de altura, de encaixe no eixo e também o comprimento mínimo. Lembrando aqui que eu posso deixar o comprimento da chaveta bem maior aqui que o mínimo, né, acompanhando mais ou menos o comprimento do cubo. Como cada um dos eixos tem um diâmetro diferente e uma força tangencial diferente, vocês vão ter uma medida de altura, de base e de engate da chaveta no eixo diferentes, tá? Então você não pode simplesmente usar a mesma chaveta para os três eixos.
Outra coisa também importante é que no eixo 1 nós vamos ter somente uma chaveta. No eixo 2 nós vamos ter duas chavetas. No eixo 2, a chaveta que você vai usar para fixar a engrenagem Z2 vai ser igual à chaveta que você vai empregar para as engrenagens Z3 e Z5. Tá? Isso é importante. E no eixo 3, você vai calcular uma chaveta que vai servir para fixar também o carretel que tem as engrenagens Z4 e Z6. É isso aí, gente.